A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 39º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Êxodo, a inspiração do dia, o pacto de Deus com Israel no Monte Sinai. No capítulo 19, trago o destaque no versículo 1, Deserto de Sinai. O capítulo 19 relata como Deus estabeleceu seu concerto com o povo de Israel no Monte Sinai. É uma continuação do concerto de Deus com Abraão e com seus descendentes. Primeiro, esse concerto baseia-se na reconciliação de Israel com Deus, já ocorrida e na sua comunhão contínua com Ele. Definia as condições segundo as quais Israel continuaria sendo a possessão preciosa e querida de Deus. Continuaria na sua bênção e executaria a sua vontade para a nação. Segundo, o desígnio de Deus era para que Israel fosse um povo ímpar, escolhido e separado para Ele, para o propósito já mencionado. O povo devia corresponder em obediência e gratidão a Deus e procurar obedecer aos seus mandamentos, além de oferecer os sacrifícios determinados no concerto com Deus. Como resultado, os israelitas continuariam sendo o povo especial de Deus, um reino de sacerdotes santos e puros. No versículo 4, destaco como vos leveis sobre asas de águias. Assim como a águia mãe põe os filhotes sobre as asas para evitar sua queda fatal enquanto aprendessem a voar, assim também Deus estava cuidando de Israel e trazendo-o não apenas ao Sinai, mas a si mesmo. A expressão acima demonstra o amor de Deus por Israel e serve como base da sua obediência a Ele e das suas obrigações diante dele, segundo o concerto. No versículo 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz. A eleição contínua de Israel como povo de Deus dependia da condição prévia desse povo obedecer-lhe como seu Senhor. Esse fato apareceu na forma condicional, se então, deste versículo. E Deus esperava que essa obediência, tão essencial para ele cumprir seus propósitos futuros para com seu povo, partisse de coração cheio de gratidão, reconhecendo seu amor e cuidado por eles, revelados principalmente quando ele os redimiu do Egito. O princípio da obediência a Deus é também um elemento essencial em nosso relacionamento com Cristo, no novo concerto. Ainda dentro do versículo 5, propriedade peculiar. Israel seria a possessão preciosa do próprio Deus. Conquanto todas as nações respondem perante Deus como seu Criador, Israel teria um relacionamento muito especial com Deus, porque Ele era seu Redentor. Esse propósito para Israel prenunciava o propósito de Deus para a Igreja. No versículo 6, um reino sacerdotal e o povo santo. Como parte do propósito de Deus para os israelitas ao tirá-los do Egito, eles deviam ser um reino sacerdotal, isto é, separados e consagrados ao serviço de Deus, e uma nação santa. Da mesma forma, os crentes do Novo Testamento devem ser um reino de sacerdotes e um povo santo, isto é, um povo separado do modo ímpio de vida do mundo e que anda nos caminhos justos de Deus e na sua santa vontade. No versículo 16, trovões e relâmpagos.
As manifestações espantosas presentes à visitação de Deus tinha vários propósitos. Primeiro, demonstrar a santidade, poder e transcendência de Deus. Segundo, inspirar fé em Deus e firmar a autoridade do seu servo, Moisés. Terceiro, comunicar o temor de Deus no coração das pessoas, para que não pequem. Quarto e último, conscientizar fortemente o povo de que resultará em julgamento e morte a desobediência deliberada a Deus. No capítulo 20, trago destaque o versículo 1º e 2º, os 10 mandamentos. Vamos lá. Os 10 mandamentos aqui registrados foram escritos pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra e entregues a Moisés e ao povo de Israel. A guarda dos mandamentos proveu um meio de Israel procurar viver em retidão diante de Deus, agradecido pelo seu livramento do Egito. Ao mesmo tempo, tal obediência era um requisito para os israelitas habitarem sempre a terra prometida. Primeiro, os 10 mandamentos são um resumo da lei moral de Deus para Israel e descrevem as obrigações para com Deus e o próximo. Cristo e os apóstolos afirmam que, como expressão autêntica da santa vontade de Deus, eles permanecem obrigatórios para o crente do Novo Testamento. Conforme esses trechos do Novo Testamento, os 10 mandamentos resume-se no amor de Deus ao próximo. Guardá-los não é apenas uma questão de prática externa, mas também requer uma atitude do coração. Logo, a lei demanda uma justiça espiritual interior que se expressa em retidão exterior e em santidade. Segundo, os preceitos civis e cerimoniais do Antigo Testamento, que regiam o culto e a vida social de Israel, já não são obrigatórios para o crente do Novo Testamento. Eram tipos e sombras de coisas melhores vindouras e cumpriram-se em Jesus Cristo. Mesmo assim, contém sabedoria e princípios espirituais aplicáveis a todas as gerações. No versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento proíbe o politeísmo, que caracterizava todas as religiões do Antigo Oriente Próximo. Israel não devia adorar nem invocar nenhum dos deuses de outras nações. Deus lhe ordenou a temer e a servir somente a Ele. Esse mandamento aplicado aos crentes do Novo Testamento importa pelo menos 3 coisas. Primeiro, a adoração do crente deve ser dirigida exclusivamente a Deus. Não deve haver jamais adoração ou oração às quaisquer outros deuses, espíritos ou pessoas falecidas. Nem se permite buscar orientação e ajuda da parte deles. O primeiro mandamento trata principalmente da proibição da adoração aos espíritos, isto é, demônios, através do espiritismo, adivinhação, ocultismo e outras formas de idolatria. Segundo, o crente deve totalmente consagrar-se a Deus. Somente Deus, mediante sua vontade revelada e a sua palavra inspirada, pode guiar a vida do crente. Terceiro, o crente deve ter como seu propósito de vida buscar e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, confiando nele para conceder-lhe aquilo que é bom para a sua vida. No versículo 4, imagem de escultura. A proibição da adoração a outros deuses determina que nenhuma imagem deles seja feita. É também vedado a qualquer pessoa fazer uma imagem do próprio Senhor Deus. Ele é infinitamente grandioso para ser representado por algo feito por mãos humanas. O segundo mandamento, no que concerne ao crente em Cristo, proíbe feitura de imagens de Deus ou de criaturas,
como o propósito de adoração, oração ou qualquer outro tipo de auxílio espiritual. O princípio motivante desse mandamento é relacionado às 3 pessoas da Trindade, igualmente. Primeiro, é impossível uma imagem ou um quadro de Deus representar corretamente a sua glória e caráter pessoal. Segundo, Deus é tão transcendente, tão santo e tão insondável que qualquer imagem dele o desonra e detrai a sua verdadeira natureza e aquilo que ele tem revelado de si mesmo. Terceiro e último, os pensamentos e conceitos do crente a respeito de Deus não devem basear-se em imagens ou pinturas dele, mas na sua palavra e na sua revelação através da pessoa e a obra de Jesus Cristo. No versículo 7, o nome do Senhor em vão. Tomar o nome do Senhor em vão inclui o fazer uma falsa promessa usando esse nome, pronunciá-lo de modo hipócrita, ou leviano, ou amaldiçoar ou blasfemiar, envolvendo esse nome. O nome de Deus deve ser santificado, honrado e respeitado por ser profundamente sagrado e deve ser usado somente de maneira santa. No versículo 8, lembra-te do dia do sábado. O dia do sábado no Antigo Testamento era o 7º dia da semana. Santificar aquele dia importava em separá-lo como um dia diferente dos demais, cessando o labor para descansar, servir a Deus e concentrar-se nas coisas respeitantes à eternidade, à vida espiritual e à glória de Deus. Primeiro, a obediência do dia do Senhor por Israel era um sinal de que ele pertencia a Deus. Segundo, lembrava-lhes o seu livramento da escravidão no Egito. No versículo 12, honra a teu pai e a tua mãe. Este mandamento abrange todos os devidos atos de bondade, ajuda material, respeito e obediência aos pais. Abrange também a palavras maldosas e agressão física aos pais. Primeiro, no capítulo 21, versículos 15 e 17, Deus estabeleceu a pena de morte para quem ferisse ou amaldiçoasse seu pai ou sua mãe. Assim fica demonstrada a grande importância que Deus atribuiu a respeito pelos pais. Segundo, relacionado a esse mandamento está o dever recíproco do pai e da mãe amarem seus filhos e lhe ensinarem o temor ao Senhor e os seus caminhos. No versículo 13, não matarás. O 6º mandamento proíbe o homicídio deliberado, intencional e ilícito. Deus ordena a pena de morte para a violação desse mandamento. O Novo Testamento condena não somente os homicídios, mas também o ódio que leva alguém a desejar a morte de outrem, bem como qualquer outra ação ou influência maléfica que cause a morte espiritual de alguém. No versículo 14, não adulterarás. O 7º mandamento proíbe o adultério e abrange a imoralidade e todos os demais pecados sexuais. O adultério, isto é, a infidelidade de um cônjuge ao outro, é tão abominável aos olhos de Deus que a Bíblia inteira condena esse pecado. A Bíblia ensina o seguinte a respeito do adultério. Primeiro, ele transgride a lei moral de Deus expressa no Decálogo. Segundo, a lei do Antigo Testamento, o adultério era punido com a pena de morte. Terceiro, acarreta consequências permanentes e graves. Quem comete adultério levará o opróbrio disso por toda a vida. Quarto, como o pecado hediondo, o adultério é ainda pior quando cometido por dirigentes do povo de Deus. No caso de cometer esse pecado, isso equivale a desprezar a palavra de Deus e o próprio Senhor. Um crente que cometer tal pecado desqualifica-se tanto para ser indicado para o trabalho do Senhor, como para continuar o mesmo. Note como no Antigo Testamento o adultério era um pecado generalizado em Israel, devido à má influência de profetas e sacerdotes
estragados que o cometiam. Quinto, o adultério e outros casos de imoralidade de dirigentes e membros da igreja resulta muitas vezes no que a Bíblia chama de adultério espiritual, isto é, infidelidade a Deus. Sexto, o adultério começa como um desejo mau no coração, para depois manifestar-se na área física. A concupiscência é claramente um pecado na Bíblia. Sétimo, o adultério é um pecado de tal magnitude e efeito que o cônjuge inocente pode dissolver o casamento mediante o divórcio. Oitavo, a imoralidade sexual dentro da igreja deve ser objeto de disciplina e jamais tolerado. Nono, adúlteros que prosseguem na prática desse pecado não têm herança no reino de Deus, isto é, eles privam-se da vida e da salvação que Deus oferece. E por último, décimo, o adultério e a prostituição são termos usados na descrição da igreja apóstata e das abominações que ela comete. No versículo 15, não furtarás. Este mandamento proíbe o furto de dinheiro ou de qualquer outra coisa que pertence ao trem. Desonestidade também é uma forma de furtar. Este mandamento demanda honestidade em todos os nossos tratos com as pessoas. No versículo 16, não dirás falso testemunho. O nono mandamento protege o nome e a reputação do próximo. Ninguém deve fazer declarações falsas a respeito do caráter ou dos atos de outra pessoa. Devemos falar de modo justo e honesto a respeito de quem quer que seja. Este mandamento inclui também a mentira em geral. No versículo 17, não cobiçarás. Primeiro, a cobiça inclui o desejo ou concupiscência por tudo quanto é errado ou que pertence a outra pessoa. Paulo declara que esse mandamento revela a profundidade da pecaminosidade humana. Segundo, essa lei, bem como as demais, desmascara a depravação do homem e da mulher e os conclama a buscarem graça e poder moral da parte de Deus. Somente pelo poder do Espírito Santo é que podemos viver uma vida que agrade a Deus. No versículo 20, não temais. As coisas prodigiosas que Israel viu e ouviu no Sinai causaram assombro ao povo, o qual recuou para o lado oposto do vale. Moisés lhe falou para não temerem, a ponto de fugirem amedrontados. Deus estava demonstrando seu poder, a fim de suscitar neles um santo temor e reverência, que os ajudariam a evitar o pecado. E por fim, no capítulo 21, destaca o versículo 1. Estes são os estatutos. A seção que se segue contém o livro do concerto, isto é, as leis para a nação de Israel, para reger sua sociedade e seu culto a Deus. Essas leis, que eram principalmente civis em sua natureza, tinham a ver somente com Israel, sua religião e as condições e circunstâncias prevalecentes naquele período. Todavia, os princípios existentes nessas leis, tais como o respeito à vida, apego à justiça e iniquidade, são eternamente válidos. No versículo 2, um servo hebreu. Embora Deus não abolisse imediatamente males tais como a escravidão ou a poligamia em Israel, ele regulamentou-os, tornando-os mais humanitários. Por um lado, tais práticas nada tinham como padrão de Deus. Ele as permitiu por algum tempo por causa da dureza do coração humano. Essas leis de Deus sobre a escravidão eram muito mais humanitárias do que os costumes das nações de então, em derredor de Israel. No Novo Testamento, porém, Deus apresenta um padrão muito mais elevado. Nos versículos 12 a 17, certamente morrerá. Estes versículos mencionam 4 crimes, os quais Deus
sentenciou a pena de morte, o homicídio premeditado, a agressão física aos pais, sequestro de pessoas, amaldiçoar, insultar e ofender verbalmente os pais. Esta penalidade demonstra a importância que Deus atribuiu ao relacionamento correto entre as pessoas, homicídio e sequestro, e ao relacionamento apropriado na família, tratamento aos pais. E por fim, versículos 22 e 23. E for em causa de que aborte. Deus, além de exigir a proteção de pessoas viventes, também exigia a proteção de crianças ainda por nascer. Primeiro, o versículo 21 refere-se a uma mulher dando à luz a uma criança prematura por causa da violência cometida contra a gestante. Se isso acontecesse, quem causasse o aborto tinha que pagar uma multa. Segundo, se houvesse lesões graves na mãe ou no outro filho, o culpado tinha que pagar segundo a lei da retaliação. Note que, se a violência causasse a morte da mãe ou do filho, o transgressor seria réu de homicídio e teria que pagar com a própria vida. Noutras palavras, o nascituro é considerado neste texto bíblico como um ser humano. Provocar a morte desse feto é considerado assassinato. Terceiro, note que essa é a única circunstância em que a lei exige a pena de morte por homicídio acidental. O princípio está claro. Deus procura proteger aqueles que têm menos condições de se protegerem, isto é, os que ainda estão por nascer. Que a leitura de hoje alimente o seu coração, transforme a sua vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.